Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da doutrina espírita com base no livro dos Almino Zimmermann, né? O tema do livro central é o perispírito. Hoje o foco, a obsessão. Vamos então dar continuidade no estudo anterior, né? Onde foi apresentados os fundamentos iniciais do entendimento geral do processo obsessivo. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais com base nas técnicas e os modos como se transcorre, como que se desenvolve o processo obsessivo. Para dar início aos nossos estudos, vamos fazer uma prece inicial, agradecendo aos benfeitores da vida maior por mais esta oportunidade de estudo e de reflexão acerca dos fundamentos e os princípios da doutrina espírita, que tanto nos esclarecem e nos auxiliam, sobretudo na modificação dos nossos pensamentos e, consequentemente, dos nossos hábitos, das nossas ações, dos nossos valores perante esta vida e perante a espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos, queridos amigos. Vamos então mais uma vez darmos início ao estudo do livro dos Almino, tá? Hoje continuando a temática de obsessão. Para nós iniciarmos, é interessante nós retomarmos alguns elementos que são importantes, que foi discutido no estudo anterior. No estudo anterior, nós abordamos as causas, além da definição, logicamente, inicial do que é obsessão, né? A gente pode ter um entendimento imediato como obsessão, como sendo uma ação persistente de um espírito em relação a outro espírito, né? E essas formas de ocorrências podem ser entre desencarnados e encarnados, né? Pode ser entre desencarnados, pode ser entre encarnados e desencarnados, ou mesmo entre encarnados com encarnados, tá? Então, a gente pode ter obsessões que extrapolam a dimensão física do mundo, né? Extrapolam a materialidade do nosso mundo tangível, e a gente tem obsessões que se limitam, logicamente, por um processo de conjugação, à materialidade deste mundo tangível, tá? Então a obsessão é sempre uma relação, é sempre um processo que se estabelece entre um espírito e outro. É claro que a gente tem obsessões coletivas, mas de uma forma geral a gente sempre pensa num processo de relação, ok? Então esta visão geral foi discutida no estudo anterior pela nossa querida irmã Olga. Neste estudo nós vamos dar continuidade, e o que nós vamos discutir nesse estudo vai ser a duração desse processo, os modos de atuação, como que a obsessão, do ponto de vista do fenômeno, ele se estabelece, e as técnicas que são utilizadas, sobretudo quando a gente pensa num processo obsessivo de desencarnados para encarnados, como nós estamos aqui na Terra, temporariamente nós estamos tomando por referência aqui a materialidade, né? E como que os espíritos agem sobre a matéria de uma maneira muito bem organizada, de uma maneira muito bem fundamentada. E aí a gente tem as técnicas que são utilizadas por esses espíritos. Hoje nós vamos falar da persuasão, da influência telepática, do hipnotismo, da soldadura perispirítica, da infecção fluídica, das manipulações ectoplásmicas, da provocação de reflexos anímicos, da provocação de efeitos sensitivos particulares. Então, o foco da nossa discussão hoje é estas técnicas que são utilizadas pelos espíritos para agirem ou para construírem um processo obsessivo que tenha como fundamento aí a relação entre um credor e um devedor, tá? Mesmo que esse processo não seja
consciente. Muito bem, então vamos avançar aqui nas nossas discussões e a gente começa primeiro falando a respeito dos modos de atuação à distância. O primeiro modo de atuação é a distância. Como se estabelece isso? A atuação à distância caracteriza-se pelo distanciamento perispirítico entre obsessor e obsidiado, embora presente a ação mental, que para o pensamento, obviamente, inexiste espaço e tempo. Então, nesta atuação à distância, o que é fundamental aí é que não existe uma combinação fluídica direta entre perispíritos, tá? Então, o processo obsessivo, normalmente, ele é caracterizado, na grande maior parte dos casos, por uma combinação fluídica magnética entre os perispíritos. E aí as consequências desse processo de combinação fluídica, elas são mais intensas, elas são mais sensíveis, sobretudo ao médium. Mas aqui, neste primeiro caso, a gente também pode ter uma atuação obsessiva à distância, onde o veículo de atuação é o pensamento. E aí a gente lembra, o pensamento também é uma força da natureza, é uma força criativa. Portanto, é possível essa ação a uma certa distância. Então, o obsessor, ele encontrando uma reverberação de sintonia, com o obsediado, então vibrando numa mesma frequência do que ele começa a disparar, formas, pensamentos que são acolhidas pelo obsidiado ou pelos obsidiados. Essa ação obsessiva, ela pode ser coletiva, e ele vai aos poucos instaurando a sua perspectiva de mundo, as suas ideias, na grande maior parte das vezes, ideias que objetivam, logicamente, o desvirtuamento, do obsediado quanto às suas prerrogativas morais. Então, a grande finalidade do obsessor é alcançar o desvirtuamento moral do obsidiado. Então, ele quer que aquele a quem ele está obsediando se perca no caminho, se confunda, se equivoque. Porque quando o obsediado ele começa a se distanciar desse paradigma que é colocado pelo obsessor, logicamente que ele vai enfraquecendo os laços mentais, porque aqui a gente está falando de uma atuação à distância, que fundamentam, que dão liga, que promovem essa junção de uma maneira mais efetiva. Muito bem, mas além disso, a gente sabe que um dos aspectos desse tipo de atuação diz com a chamada obsessão oculta. O que é isso então? Em que inteligências trevosas, treinadas no uso de recursos telepáticos, agem nas sombras, influenciando mentes menos avisadas, com quem, todavia, guardam correspondência sintônica, conduzindo-as por vinganças ou simplesmente maldade a descaminhos que podem implicar até graves prejuízos de ordem kármica. Então, um elemento importante, pessoal, que a gente tem que deixar claro nesse processo de interação à distância é que só é possível esse processo do ponto de vista de combinação magnética que vem da combinação mental quando a gente pensa numa reciprocidade de sintonias. Então, se não houver essa reciprocidade, essa combinação sintônica, não temos uma combinação mental e, portanto, nós não temos um processo obsessivo. Então, para se lograr êxito no processo, é fundamental que essas inteligências, aqui colocadas por Zalmino como inteligências trevosas, e aqui a gente faz um parênteses, trevosas não porque são espíritos que estão condenados perpetuamente à maldade. São espíritos que, por maldade ou por uma relação de
consequência, né? Por uma relação de resgate, porque assim, num determinado momento ele foi ofendido no processo, ele foi maltratado, o seu algoz agora goza de liberdade e ele não acha isso justo. E agora ele pretende fazer a justiça com as próprias mãos, ele pretende exercer a lei com o que ele acha correto, com a sua inteligência. Então ele vai elaborar mecanismos de ação para fazer ferir aquele que um dia o feriu. Então perceba que esse processo não é um processo que acontece sem a supervisão divina. Então esse processo está dentro das leis divinas. E aí cabe uma pergunta: então as leis divinas preveem a maldade? Não, a maldade é o distanciamento das leis divinas. Então esses espíritos em processos de reajuste no processo evolutivo buscam acertar as suas contas pelas próprias mãos, buscam fazer justiças pelaquilo que eles entendem como sendo justos. E Deus, logicamente, na sua soberana bondade e justiça, pelos mecanismos da lei da dor, ele vai aos poucos permitindo essas ações, logicamente, para que o próprio obsessor e obsediado, envolvidos num clima intenso de dor, seja dor moral ou dor física, percebam a própria custas, aos próprios processos da experiência, que esse mecanismo não é proveitoso, que esse mecanismo não traz libertação, que esse mecanismo de atuação de justiça, ele não traz perdão, ele não traz entendimento, pelo contrário, ele traz uma intensificação da dor, ele traz uma intensificação do ódio, ele traz uma intensificação da maldade. Então, Deus permite para que, pela dor, esses espíritos venham a perceber que o melhor caminho é o caminho do bem, é o caminho da verdade, é o caminho do amor. Então, esta ação oculta que se estabelece, ela se dá efetivamente por uma correspondência sintônica, tá? É válido lembrar também que esta atuação à distância também acontece e é utilizada pelos espíritos de ordem superior, né? Sobretudo no atendimento das almas, que se recomenda aos seus carinhos, né, benevolentes. E esses processos são processos de ações dirigidas exclusivamente para a construção do bem. Então, enquanto os primeiros é voltado, logicamente, à prática, infelizmente, da maldade, né, de um processo de justiça pelas próprias mãos, aonde se consolida vícios como o orgulho e o egoísmo, existem outras ações à distância, a via de transmissões mentais que objetivam, logicamente, o desenvolvimento e o despertamento das virtudes divinas. Muito bem. A aproximação é um outro processo também que se estabelece quando a gente discute os modos de atuação dos processos obsessivos. Então, a atuação obsessiva por aproximação facilita a magnetização direta do paciente. Isso é elemento importante. Por quê? Porque agora os efeitos vão ser percebidos de uma maneira mais intensa, sobretudo para aquele que recebe. A transferência de energias deletérias, as manipulações ectoplásmicas perniciosas, as operações, enfim, que desestabilizam as funções perispiríticas e, por via de consequência, o equilíbrio mental e físico. Então, esse tipo de atuação, sem deixar de considerar os efeitos da influência à distância, faz-se especialmente perigosa no caso dos médiuns invigilantes, que, devedores, oferecem sintonia fácil, descuidado de suas tendências nem sempre elogiáveis. Olha que interessante, então. Só um instante. Então,
nesse processo de atuação por aproximação, facilita então uma interação, uma magnetização direta. E aí a gente tem uma transferência mais imediata das energias deletérias, sobretudo daqueles espíritos que estão naquele momento sendo os agentes do processo obsessivo. Então toda a psicosfera espiritual do obsessor é percebida, é sentida pelo obsidiado. E isso tem inúmeras consequências, sobretudo da perspectiva mental e fisiológica para o obsidiado. Então nós temos consequências um pouco mais graves, e essas consequências, desestabilizando o próprio perispírito, vão desarmonizar o aparelho biológico do obsidiado. E aí nós vamos ter manifestações clínicas que muitas vezes são atendidas por médicos, né, do plano físico, e não são identificadas as suas causas. Então os sintomas, as sintomáticas podem ser das mais variadas, desde dores, né, em membros, enfim, na cabeça, dores no estômago, até palpitações, até disfunções no aparelho digestivo, no aparelho endócrino, disfunções cardíacas, enfim, as mais variadas disfunções vão aparecer em decorrência dessa compatibilidade energética que está existindo agora entre obsessor e obsidiado. Isso daí é um elemento muito importante, sobretudo quando a gente pensa nos processos profiláticos, né, ou próprio terapêuticos de tratativas do processo obsessivo. A ação ela deve ser combinada, tanto uma ação fisiológica atendendo a sintomática do corpo, quanto uma ação espiritual, atendendo realmente a matriz energética de origem do processo, que nada mais é de uma combinação perispirítica entre obsessor e obsediado. Muito bem. Existe também o processo de combinação por justaposição. É uma forma mais grave de atuação obsedante. Casos dolorosos de simbiose, parasitose, subjugação espiritual são caracterizados pela justaposição perispiríticas das partes. Por isso mesmo, a reversão do processo é sempre demorada e trabalhosa. Anota-se a respeito que casos há de justaposição obsessiva aguda que chegam a se transformar num processo de fusão psicomagnética tão estreita que pode até ser tida como uma espécie de soldadura perispirítica, ainda que sempre marcada pela transitoriedade. Então é interessante observar que quando esse processo obsessivo ele se dá por uma combinação fluídica de justaposição, ou seja, os perispíritos eles praticamente se justapõem, eles se colocam tão próximos um do outro que a combinação fluídica, a troca fluídica, ela é muito intensa, O obsidiado, então, ele fica praticamente à mercê, né, das energias deletérias do obsessor. Então, ele vem sentir de uma maneira agora muito mais intensa todos os efeitos da combinação fluídica entre perispíritos. E a gente tem casos como, destacado por Zalmino, de simbioses, de parasitose, de subjugação espiritual. Que são esses casos? São casos onde os espíritos drenam a energia pelos próprios centros de força da criatura que está obsediando. Então, casos intensos de obsessão, e a gente pode ter consequências das mais variadas. Criaturas que passam por quadros clínicos, muitas vezes gravíssimos, né, de transtornos mentais, ou quadros clínicos somatizados no corpo físico,
e não apenas no cérebro, de severas consequências, muitas vezes até irreversíveis. Porém, como o Zalminho destaca, transitória. Pode sim durar mais de 1, 2, 3 vidas, mas isso tem data de término. Quando rompe-se logicamente esta justaposição perispirítica em consequência de um distanciamento mental do obsediado com o obsessor, aos poucos vai se rompendo também esses laços fluídicos que os mantêm juntos. A gente tem inúmeros casos de processos obsessivos mais graves em que a justaposição se faz presente. A gente lembra nesse momento da própria divisão, da categorização proposta por Kardec, quando ele lembra dos processos obsessivos, né? A gente tem a obsessão simples, a gente tem a obsessão por fascinação e a gente tem a subjugação. Quando o obsediado se coloca totalmente à mercê das suas próprias escolhas. Então a subjugação seria um caso mais avançado da justaposição aguda, da combinação perispirítica entre os espíritos, em que o obsediado, né, ele já perdeu a sua capacidade de decidir, a sua capacidade de tomar decisões com relação a eventos mais próximos da realidade concreta. Então agora ele está à mercê da vontade exclusivamente do obsessor. Lembrando que o livre-arbítrio ele existe nesse processo, porque o livre-arbítrio é uma lei universal. Porém, o livre-arbítrio ele foi sendo concedido e foi sendo autorizado numa combinação a nível mental que se estabeleceu no começo. Então o espírito foi se aproximando do encarnado, logicamente numa correspondência mental, desejando as mesmas coisas, né? Cobiçando os mesmos desejos. Então essa combinação ela foi aos poucos se fortalecendo, talvez por um processo à distância, depois ela foi se intensificando por uma aproximação e no término do processo a justaposição se fez presente. Lembrando que a justaposição, pessoal, ela só se estabelece quando as partes, né, elas compartilham exatamente da mesma energia deletéria. Elas compartilham exatamente da mesma forma pensamento. Por isso que esse processo alcança tal intensidade e tal proporção. Muito bem. Continuando, agora nós vamos discutir um pouco as técnicas utilizadas pelos espíritos nesses processos obsessivos. Aqui a gente lembra de imediato de uma fala, né, de uma observação que se encontra no livro Ação e Reação de André Luiz. André Luiz visitando, né, uma colônia de consolo e de reabilitação espiritual em zonas trevosas do nosso planeta, tem uma aula dada por um obsessor de como se elabora do ponto de vista de técnicas operacionais o processo obsessivo. Então, sem adiantar detalhes, o obsessor nos diz que toda criatura encarnada e desencarnada tem na origem, na gênese de todos os seus pensamentos, né? Então todos nós temos uma série de pensamentos durante o dia, né? Nós pensamos no trabalho, nós pensamos na família, nós pensamos na alimentação, nós pensamos nas viagens, nós pensamos nas relações que nós temos com amigos, com conhecidos, nós pensamos nos nossos desejos mais íntimos, que muitas vezes eles não são acessíveis às pessoas que convivem conosco. Enfim, nós temos inúmeros pensamentos. Os espíritos nos dizem, sobretudo este espírito obsessor, que todas as criaturas humanas, apesar desses numerosos pensamentos que têm um pensamento que é sempre constante.
Um pensamento que alimenta a grande maior parte dos outros pensamentos. Muitas pessoas têm um pensamento central voltado para ganância. Todos os pensamentos que ela tem é voltado na aquisição de coisas, é voltado no acúmulo de posses, de bens, no acúmulo de objetos materiais, de ganhar mais, enfim, todos esses pensamentos então se elaboram, se fundamentam com base na ganância. Outros têm por fundamento a sexualidade. Então tem espíritos que a gênese, a origem da grande maior parte dos pensamentos que ele tem está na sexualidade. Então as relações que ele mantém com pessoas são relações que, na essência, em termos de profundidade, está voltado à sexualidade. As relações que ele tem com amigos muitas vezes são relações que objetivam a sexualidade. Então, são espíritos que têm a sexualidade como pensamento central. Outros têm o pensamento central do poder. Então, todas as relações que ele estabelece no dia a dia buscam relações de poder. Então, ele busca poder no ambiente de trabalho, ele busca poder no ambiente familiar, ele busca poder num centro espírita, ele busca poder em todas as circunstâncias. Então, o poder é um tema central dos seus pensamentos. Muito bem, com base nisso, os espíritos identificando o tema central, o conteúdo central dos nossos pensamentos, vão a partir daí ir acrescentando elementos que intensifiquem essa temática central em nossas vidas. Então vão apresentando aos poucos sugestões, né? Para aquele que busca o poder, vai apresentando sugestões, por exemplo, por que você não busca aquele cargo? Por que você não busca esta dominação? Por que você não busca se sobrepor nesse lugar? Você não pode se colocar abaixo. Olha quem você é. Você tem mais conhecimento, você tem mais entendimento. Imagina, você tem que dominar esse local. Então eles vão aos poucos preparando todo o ambiente do ponto de vista mental, né? Com sugestões muitas vezes que nos passam despercebidas. São sugestões que muitas vezes são tomadas como sendo nossas, né? E Kardec vai nos alertar, né, quando ele questiona os espíritos da vida maior, se os espíritos, de uma forma geral, nas suas diferentes ordens, eles interferem no mundo físico. E os espíritos superiores nos dizem, interferem a tal ponto que de ordinário são eles que vos comandam. Então, a interferência é tão intensa que nós muitas vezes acabamos nos tornando fantoche das suas vontades, fantoche dos seus desejos. Logicamente que o objetivo dessa ação coordenada desses espíritos podem ser duas. Pode ser um processo de vingança ou pode ser um processo exclusivamente maldoso. Nós temos também interferências inconscientes, mas nós estamos falando da ação articulada, da ação coordenada, da ação que é planejada por entidades espirituais que são dotadas de uma inteligência extremamente avançada. E, identificando a temática central dos nossos desejos, começam por aí a minar as nossas vontades, a atender os nossos caprichos. Então, as técnicas obsessivas, de uma forma geral, elas passam inicialmente por essa identificação do desejo central do espírito. E elas podem ser das mais variadas formas. Pode se manifestar através de um processo de persuasão, de influenciação telepática, de hipnose, de soldadura perispírita, de infecção fluídica, de manipulações ectoplásmicas, de provocação de reflexos anímicos e provocação de efeitos sensitivos particulares. Então, o Zalmino, quando ele traz essas inúmeras técnicas, é com base, logicamente,
na leitura e na compreensão e entendimento que ele faz das obras, sobretudo das obras de André Luiz, No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade. A gente vai tentar abordar de uma forma resumida estas técnicas apresentadas por Zalmino Zimmermann. Primeiro, a persuasão. A técnica da persuasão é usada tanto em forma de sugestões curtas continuadas, de natureza telepática simples, em estado de vigílias, como por meio do processo mediúnico, levando médiuns e circunstantes desprevenidos a atitudes as mais estranhas, como se observa, por exemplo, na fascinação e em certos comportamentos individuais e coletivos de caráter religioso ou falsamente místico. É aquilo que nós discutimos. Então, os espíritos vão aos poucos nos persuadindo. O que é a técnica da persuasão? É convencer alguém de que aquela sua ideia é verdadeira. É convencer alguém de que ir para aquele caminho é o melhor caminho. É melhor que aquele que você acredita. Então a persuasão, através da lógica, da própria intelectualidade, é um elemento muito utilizado nos processos obsessivos para nos convencer de ideias, muitas vezes, completamente estranhas ao nosso hábito, ao nosso trato diário. Por isso que ela vem muito relacionada com a obsessão caracterizada por fascinação, né? E ela vem sendo utilizada por sugestões. Ela aparece aos poucos. É um pensamento que nos surge, nos apontando uma ideia diferente, um ponto de vista que a gente não tinha pensado antes. Mas na essência, esta ideia ela é contraditória de uma perspectiva moral. Ela é contraditória de uma perspectiva alinhada com as diretrizes do bem, alinhadas com a benevolência, alinhadas com o amor, com o entendimento do altruísmo como norma de conduta. Mas ela vem alinhada com o egoísmo, com a valorização exagerada, com o orgulho, né, de querer para si todo o poder, toda a glória, todos os aplausos, todo o foco. Então, aos poucos, essas ideias vão nos colocando em pedestais, vão nos colocando em posições privilegiadas, vão nos colocando como entidades diferenciadas no mundo, né? E a gente vai se sentindo, então, no direito e na razão de tomar algumas atitudes que em essência são atitudes egoísticas, são atitudes orgulhosas, e muitas vezes a gente humilha pessoas, a gente calunia pessoas, a gente leva a maledicência, né, como voz direta das nossas comunicações, ao invés de nós trazermos a paz, a harmonia, o entrelaçamento positivo nas relações afetivas humanas, nós vamos trazendo as dissensões, as desarmonias, e a gente faz o levantamento dos defeitos daquele irmão que nos aproxima, e a gente repassa isso aos outros. A gente sempre vai criando o hábito de ver o lado negativo das situações, das circunstâncias, e a gente aos poucos vai se acostumando com esse relativismo do bem. Então a gente não vê mais sentido, né, na prática do bem, porque afinal de contas a vida aqui é temporária, e mesmo que exista a imortalidade, né, isso eu estou falando para o espírita, mesmo que exista a imortalidade, eu posso voltar e fazer novamente. Então, a criação dos sistemas, e Kardec na introdução não, logo nos capítulos iniciais do Livro dos Médiuns, traz toda uma abordagem dos sistemas, abordando o relativismo das leis divinas, o relativismo, sobretudo, dos fenômenos mediúnicos. E nesse processo de relativização do mal, as criaturas vão se convencendo de coisas absurdas.
Então, essa simples troca telepática que vai aos poucos se estabelecendo e vem no estado de vigília também, né? Vai nos convencendo de falsas verdades, vai nos convencendo de mentiras. E quando a gente menos espera, os alicerces que definem a nossa vida do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, eles vão sendo comprometidos. Porque o maior abalo que você pode causar numa criatura humana, num espírito, é abalar as suas crenças, é abalar as suas convicções. Porque quando você derruba as suas convicções, quando você falseia os seus princípios, sobretudo aqueles alinhados com o bem, você torna a criatura maleável, você torna a criatura moldável, porque agora, já que ela não tem aqueles alicerces que a colocam no caminho correto, fica muito fácil de manipulá-la, fica muito fácil de direcionar essa criatura, seja a nível mental ou através por uma combinação fluídica mais intensa, para o caminho que o obsessor acha mais conveniente. Então a persuasão é o primeiro processo de entrada. Então o segundo processo, a segunda técnica também utilizada, a influência telepática. A influência telepática é recurso presente basicamente em todos os processos obsessivos, uma vez que todos têm seu início marcado por uma influenciação sutil, que depois pode evoluir para estágios de verdadeiro controle mental, se presente as necessárias condições de sintonia. Eu não sei se vocês já se deram conta desse processo, e aí o desenvolvimento mediúnico, ele é algo fundamental, sobretudo aos médiuns que são mais suscetíveis dessas aproximações espirituais. Todo comportamento equivocado, todo comportamento distante ou desintonizado com o amor, com o bem, ele nasce de uma elaboração mental. Todo processo de tragédia ou de felicidade nasce primeiro a nível mental. Então nasce tudo no pensamento. Tudo que existe de criação no nosso mundo, seja a criação positiva ou negativa, nasceu um dia no pensamento da criatura humana. Então tudo tem origem na influência telepática. Tudo tem origem na combinação mental das criaturas. Por isso que no futuro, quando a medicina avançar, ela vai perceber que muitas patologias somatizadas no aparelho biológico têm origem em disfunções mentais, que partem, logicamente, de disfunções do pensamento do próprio espírito, né? E a origem desse processo vem de sugestões espirituais. Então, um elemento importante que nós devemos considerar é que esta influenciação ela é sutil. A gente não percebe. Toda tragédia ela nasce de algo tão sutil, de um pensamento, de uma ideia, que quando a gente não tem o alicerce, sobretudo religioso, da comunhão com Deus, porque quando eu falo da terminologia de religiosidade, eu estou falando não de uma seita religiosa, não de uma prática, de uma doutrina religiosa, eu estou falando fundamentalmente da nossa comunhão com Deus, do nosso diálogo com o plano superior, do nosso diálogo com a essência divina que há em nós. Esta daí é a verdadeira religiosidade. Esta é a verdadeira religiosidade. E quando a criatura não tem esses princípios bem ancorados, bem fundamentados, ela é muito vulnerável. Ela se torna elemento muito passivo a influências tanto espirituais quanto influências de encarnados para encarnados. E então ela se coloca muito à mercê desses espíritos obsessores.
Então, vai aos poucos nos colocando uma ideia, um pensamento. Olha, você já reparou como fulano não gosta de você? Toda vez que você faz alguma coisa, ele te critica. Ele aponta o que está de errado. Ele nunca te elogiou. Ele nunca destacou as coisas boas que você faz. Pelo contrário, aquela pessoa sempre está colocando você para baixo. Sempre. Então vem com este pensamento. E aí na próxima relação que você tem com aquela pessoa, qual é a sua atitude? De cuidado, de distanciamento. Você não se coloca mais aberto, talvez, para uma relação de amizade, para uma relação de sintonia, sobretudo afetiva, para uma relação de perdão, caso exista alguma animosidade. Então a gente vai se distanciando e muitas vezes a gente não sabe o porquê. E o porquê vem de uma sugestão que nos foi implantada em nível mental. E a gente acolheu aquilo não porque nós somos inocentes. Importante destacar isso. Não há inocência no processo. Não há obsessor e obsediado injustiçado. Não. Há causas desconhecidas no processo. Mas há justiça. Porque um cobra o que antes lhe foi cobrado. Então, existe uma justiça do ponto de vista tanto de um quanto de outro. E aí o que acontece? Quando encontra reciprocidade no pensamento, você já não gosta daquela pessoa. Joga uma ideia com relação a ela, você acolhe aquilo passivamente. E vai acolhendo. O grande problema é que esse diálogo que você vai estabelecendo em nível mental, ele vai se intensificando. Você vai aos poucos permitindo esse diálogo com mais intensidade. Traduzindo, você vai permitindo a aproximação deste obsessor. Lembrando que obsessor aqui são espíritos temporariamente que vibram ainda em faixas de frequências voltadas à maldade, à ignorância. Por isso, vigilância. Vigie os seus pensamentos. Vigie as suas atitudes. Vigie, sobretudo, aquilo que não é comum de você pensar. Tome cuidado com essas sugestões, porque uma sugestão acolhida no momento desprevenido e quando colocada em prática pode perturbar todo um planejamento reencarnatório, pode comprometer todo um processo que foi organizado para um encontro de duas almas, para um encontro de uma coletividade. E por conta de circunstâncias egoísticas, por conta de circunstâncias pequenas, são destruídos e ficam para as próximas oportunidades um reencontro necessário. Então, a influenciação telepática, ela é elemento fundamental de ser considerado. Essa influenciação telepática sutil, que aliás é também magnética, mostra normalmente alguns sinais claros. Olha só que interessante. Vem o sentimento de derrotismo, sem causa orgânica ou moral de destaque. Então você está bem do ponto de vista orgânico, você está bem do ponto de vista moral, a sua vida vai bem, mas você se sente derrotado. Você se sente comprometido do ponto de vista do sucesso. Vai aos poucos, então, essa ideia vai tomando forma, vai tomando volume, vai tomando intensidade no seu psiquismo. Aparece também dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, dificuldades de orar ou concentrar-se em leituras edificantes, aborrecimentos reprimidos, pessimismos, queixas, irritações surdas que não fazem sentido. Aquela criatura que está sempre irritada, mas ela não sabe qual é a razão. Se queixando da vida, sempre pessimista para todas as circunstâncias. Suscetibilidade exagerada, aptidão a condenar quem não tem culpa, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar posição absurda de auto-martírio.
todos estes sentimentos, então, e essas emoções tomam conta das criaturas humanas constantemente. Nós vibramos nesses pensamentos, nessas ideias, e isso daí é um campo oportuno, é uma terra muito fértil aos espíritos para se aproveitarem desses ambientes em formas de pensamento e implantarem as suas ideias, e implantarem os seus objetivos, muitas vezes objetivos maldosos. Por isso a prece, por isso a vigilância, por isso a leitura edificante, por isso essas reuniões, esses encontros que ventilam as nossas ideias, que ressignificam os nossos pensamentos, que modificam a nossa tela mental. Nós precisamos sempre estar pensando em coisas novas, sobretudo aquelas que são edificantes. Muito bem. Num terceiro momento, a gente tem também uma outra técnica chamada de hipnose. A técnica de hipnose é uma técnica também muito utilizada nos processos obsessivos. Destaca-se como das mais usadas, olha que interessante, aparecendo na verdade como uma fase mais adiantada na escala das influenciações telepáticas. Sabendo-se, entretanto, que na hipnose, em termos espirituais, o envolvimento telepático já comparece também associado a um maior envolvimento magnético, proporcional sempre à intensidade do domínio obsedante. A persistência e os efeitos da operação obsessiva determinam estados hipnóticos que podem ser considerados especialmente quanto às possibilidades de sua reversão, como menos ou mais graves. Então, o hipnotismo, existem duas modalidades. Existem o hipnotismo de domínio eventual e aquele domínio que é sistemático. O domínio sistemático já tem 3 níveis de fixação. A gente tem a fixação primária, a gente tem o monodeísmo e a gente tem o monoideísmo agudo. Então, vamos dar uma olhada rapidamente. Esse domínio eventual é o seguinte: nas hipnoses marcadas por esse tipo de comando mental passageiro, as perturbações resultantes não chegam a minar ou comprometer as resistências psíquicas, possibilitando ampla reversão do quadro obsessivo. É o caso, por exemplo, dentre inúmeros outros, de encarnados que, durante o sono, recebem sugestões relativas a doenças ou desastres e que, ao acordarem, sentem os sintomas das enfermidades que lhe foram implantadas na subconsciência ou sensações de perigo iminente a lhe atormentarem a vida. Olha que interessante. Então, essa hipnose, logicamente, ela vem respaldada por um processo de influenciação telepática e também por um processo de persuasão. Essas sugestões, elas vão sendo implantadas não apenas no estado de vigília, mas sobretudo no estado de emancipação. A criatura dorme, esses espíritos obsessores, então, se aproveitando da circunstância e dos momentos, vão sugerindo durante o sono ideias de doenças, né? De desastres, sintomas de enfermidades. Então a criatura acorda acreditando que aquelas coisas efetivamente estão acontecendo. Elas estão hipnotizadas, elas estão com uma ideia fixadas num pensamento que foi implantado, né, por um espírito com intenções negativas, né, que não buscam o bem, que não busca o desenvolvimento espiritual daquela criatura. E aquela criatura acolhe aquilo de uma maneira passiva e vai se convencendo daquilo como uma verdade. Então começa a viver com medo, com receio, medo de doença, medos de desastres naturais, medo de desastres sociais, tem medo de sair da rua, tem medo excessivo, por exemplo, de pegar uma doença, ainda mais nessa época
do coronavírus, né? Então a criatura vai se entregando ao medo que não tem justificativa, ao medo que, do ponto de vista da lógica, da razão, tomados os devidos cuidados, não deveria ter aquela intensidade, não deveria se manifestar daquela maneira. E a criatura então vai encontrar a razão desse processo numa hipnose que se estabelece num processo de emancipação, que se estabelece durante o sono. A gente tem também o domínio sistemático, né? Que é uma hipnose mais intensa. Enquanto o domínio eventual ele pode ser revertido, então com uma assistência tanto clínica quanto uma assistência espiritual da casa espírita, você consegue reverter esse domínio causado por uma hipnose no processo obsessivo. Quando nós falamos de uma hipnose de domínio sistemático, é um processo hipnótico a envolver operações que vão desde a sugestão até a manipulação de recursos magnéticos. Surge, às vezes, como instrumento dos mais perigosos, quando comandado por inteligências dedicadas ao mal, possibilitando até o pleno domínio de mentes moralmente despreparadas, por períodos que podem mesmo serem longos. Então esse processo de hipnose ele é mais intenso. Quando a gente vê o modo de aproximação, aqui a gente já está falando de um processo onde o espírito obsessor ele já está muito mais próximo do ponto de vista energético, ele já está estabelecendo uma combinação fluídica perispirítica e o processo de transmissão de pensamento, de sugestão de ideias, ele também já se está estabelecendo em nível energético. Muito bem, esse processo de domínio sistemático, ele se dá em 3 níveis. O primeiro é a fixação primária. Dentre as modalidades de fixação primária, podem ser citadas as que dizem respeito, por exemplo, com os casos em que os hipnotizadores, a serviço das trevas, conseguem ressuscitar dos porões da subconsciência do paciente imagens do passado, que passam a habitar sua consciência de relação em forma de temores, desejos, ideias agressivas ou de autodestruição, impulsos sexuais, de relativa adoração, porém, muitas vezes com possibilidades de comprometer o equilíbrio psíquico, ainda que temporariamente. Olha que interessante, então, nesse processo então de hipnose por fixação primária, a interferência espiritual ela é um pouco mais intensa. Intensa a tal ponto de resgatar do nosso inconsciente passado memórias, vivências, experiências de outras vidas, muitas vezes experiências traumatizantes, e são trazidas para esta vida, são trazidas para as memórias atuais. E nós, diante dos acontecimentos deste momento, lidando com as memórias anteriores, nos perturbamos, entramos em estados de medo, de temor, né? E isso vai nos trazendo dor, nos trazendo sofrimento. Então esses espíritos usam dessa técnica de fixação primária justamente para criar no obsediado um clima exatamente propício à manifestação do sofrimento, à manifestação da dor, à manifestação da punição. Então eles se tornam exclusivos meios da maldade. Então, trazendo ao obsediado desejos terríveis, ideias agressivas. Então, pessoas que desejam matar outras, pessoas que desejam fazer maldades com seus entes queridos, ou que desejam ser agressivos, violentos, né? Ou a própria autodestruição, desejos, né? Do suicídio. Enfim, eles vão impulsionando a criatura a ideias totalmente incompatíveis ao que a criatura
tinha antes, porque eles começam a trazer essas ideias, né, do subconsciente da criatura, do inconsciente passado, como bem disse Jorge Andréa, né? Então, isso é elemento importante. O tratamento desse processo não é trivial, não é um tratamento simples. Então, quando a gente olha um amigo, um conhecido, um familiar ou um desconhecido vivenciando processos traumáticos, aquele processo provavelmente não está ali sozinho. Aquele processo ele é um processo muitas vezes de simbiose, de parasitose, de vampirismo, em que espíritos inferiores se aproveitam das condições propícias. Por quê? Porque os espíritos não criam a maldade em nós. Os espíritos não criam a violência em nós, os espíritos não criam a agressividade em nós. Esses elementos já existem em nós. O que eles fazem apenas é intensificarem esses processos. O que eles fazem apenas é trazer à tona esses processos. E cabe a nós a decisão ou não do acolhimento, a decisão ou não de agir conforme eles nos dizem que é o melhor para agir. Então a fixação primária ela deve ser amparada e subsidiada do ponto de vista terapêutico, com o amparo de um processo realizado na casa espírita, né? Um processo de atendimento fraterno, um processo de assistência de desobsessão, enfim, existem inúmeros recursos, tanto na casa espírita física quanto da equipe espiritual, para lidar com situações como esta. Mas o processo pode se intensificar ainda mais. Existe também na sequência o monoideísmo, que define-se como um estado mental caracterizado pela predominância de uma ideia central. Lembra que nós comentamos do desejo central da criatura? Está aqui. Quanto mais avançado o processo, mais essa ideia prevalece no campo mental, chegando a tornar-se única. Tal fenômeno em que uma ideia determinada é cristalizada na mente do paciente responde por vários tipos de desequilíbrios psíquicos, até mesmo os de naturezas demencial, em que a deterioração mental torna-se já dificilmente reversível em dada encarnação. Na sequência, nós temos também o monoideísmo agudo. De todas as tragédias ligadas à obsessão, nenhuma atrai mais tristeza do que a relacionada com o monoideísmo agudo. A refletir um estado tão avançado de fixação mental que chega a provocar modificações morfológicas e fisiológicas do próprio perispírito e de tal ordem que podem também afetar temporariamente o próprio ritmo evolutivo do espírito em perturbação. Entre os efeitos do monoideísmo agudo, rola a literatura espírita os casos de contração perispiríticas, seguidas de alterações funcionais dos centros vitais e de consequências imprevisíveis pelas graves limitações que impõe. Então, nesses casos de concentração máxima de monoideísmo agudo, o espírito aos poucos vai até modificando a própria fisiologia, a própria estrutura perispírtica, chegando ao caso que a gente vê em muitos livros, em alguns livros, né, da literatura espírita, da formação, da modificação dos perispíritos, formando aquilo que a gente chama dos ovoides, ou formas mais horripilantes de manifestação do perispírito. Logicamente, esse processo pode vir de um processo auto-obsessivo, sobretudo em espíritos ainda primitivos, mas em espíritos mais instruídos, espíritos de terceira ordem, esses processos são comungados e são alinhados com inteligências trevosas, com inteligências que objetivam a maldade, que objetivam ainda a dor e o sofrimento do obsediado, e vão aos poucos induzindo as mais horripilantes transformações e sofrimentos da criatura. Muito bem.
Finalizando mais duas técnicas, nós temos também a soldadura perispirítica. A justaposição do agente ao paciente pode se verificar de tal forma que os perispíritos parecem se interpenetrar, como a configurar uma quase fusão entre eles. Esse processo, que pela persistência dessa interpenetração psicossômica pode ser chamado de soldadura perispirítica. Acontece sob o comando magnético de terceiros, espíritos treinados em tais perversidades, ou por ação natural do próprio obsessor. Então, nesse processo, existe uma combinação intensa dos perispíritos. Então, é quase difícil perceber ou diferenciar os dois espíritos no processo. Então, existe uma combinação, uma ligação tão intensa entre esses espíritos que os seus perispíritos parecem que se fundem. E ali sim, a gente observa um processo ou de simbiose, onde existe uma alimentação mútua magnética. Vamos traduzir isso. Então, um viciado em álcool intensamente pode estabelecer uma soldadura perispirítica com outro espírito, aonde esse outro espírito, por um processo, de vampirismo magnético, vai drenando as energias pelos próprios centros de força desse espírito, e também se alimenta do vício terráqueo, do vício carnal. Então, existem inúmeros exemplos da soldadura perispirítica, mas é o momento de maior relação que nós temos entre espíritos. E por fim, as infecções fluídicas, que podem se apresentar de três formas pensamentos, emanações deletérias e germes psíquicos. As formas pensamentos, esse tipo de infecção, a ocorrência dele significa a infestação da mente obsediada por formas pensamentos de teor altamente maligno, insistentemente projetadas pelo obsessor. Podem causar prejuízos psiconervosos de difícil reversão. A infecção causada por emanações deletérias é por espíritos com graves desequilíbrios psíquicos, que mostram em seus perispíritos as mazelas que os refletem, transmitem aos sujeitos a sua influência, voluntária ou involuntária, por si ou sob o comando de terceiros, as forças deletérias que liberam, causando efeitos mais nocivos e dolorosos. E por fim, os germes psíquicos. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, nessas situações de infecção fluídica, seja por pensamento, seja através das energias deletérias ou pelos germes psíquicos, são interferências espirituais que afetam diretamente o nosso perispírito. Então, lembre-se, o nosso corpo físico, ele é organizado de célula a célula, a partir do nosso perispírito. Se nós desorganizarmos, se nós infectarmos o nosso perispírito, nós iremos aos poucos causar perturbações no nosso corpo físico. Então, o corpo perispirítico causa perturbações no corpo físico. E assim como nós nos infectamos aqui pelas bactérias e pelos vírus, a infecção também acontece ao perispírito. Essas infecções, elas vêm por pensamentos, elas vêm por energias ou por germes psíquicos, e acontecem das mesmas maneiras. Então a medicina vai chegar num determinado momento a perceber que a origem também das patologias somatizadas no aparelho biológico
tem origem na esfera mental, tem origem também nas disfunções psíquicas, tanto do encarnado ou aquelas causadas pelos desencarnados. E isso é elemento importante. Então, os nossos momentos de fúrias, os nossos momentos de raivas, os nossos momentos de cólera, de ódio, os vícios, eles oferecem o campo propício para esses germes psíquicos que vêm da esfera espiritual. E da mesma forma, então, que acontecem as enfermidades do corpo, também acontecem lá o contágio, esse processo que é consumado a nível espiritual também. Muito bem, para a gente terminar então os nossos estudos, as nossas reflexões da noite, nós nos concentramos aqui na discussão hoje das técnicas que são utilizadas pelos espíritos nos processos obsessivos. Nós não vamos nos alongar mais, mas resumidamente nós discutimos tanto os modos de atuação como as inúmeras técnicas. Mas de uma maneira geral, nós temos o entendimento do seguinte: se nós tivermos um pensamento elevado, se nós vibrarmos no bem, na verdade, se a nossa vida refletir a prática do bem, da benevolência, da assistência ao próximo, alinhadas com os preceitos divinos, nós nos estaremos colocando distante desses processos obsessivos. No entanto, se nós nos colocarmos a mercê das nossas tendências mais grosseiras, dos nossos vícios, das nossas vaidades ainda mundanas, nós estaremos oferecendo campo fértil às manifestações obsessivas nas nossas vidas. Agradecemos então carinhosamente o amparo da espiritualidade e a presença de todos os amigos e família da própria Casa Espírita Diógenes de Medeiros e pela paciência e do estudo dessa noite. Agradecemos então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade maior e aos benfeitores por mais esse momento de reflexão e de entendimento de assuntos tão importantes das relações e das comunicações entre encarnados e desencarnados. Que todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que fazem parte dessa família e não puderam estar conosco, que alcance essas vibrações, essas emanações positivas que vibram aqui neste momento e nessa discussão, mesmo sendo online. Um abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus.